Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós temos um ano longo de processo civil pela frente, né? Vocês já tiveram processo civil no segundo ano, estudaram basicamente o alicerce, as regras gerais, os institutos, os princípios, algumas definições muito importantes que permitirão que a gente já ingresse nesse terceiro ano com bastante conhecimento acerca desses institutos de processo civil. O que nos caberá neste terceiro ano, nesse semestre fundamentalmente, mas por que não pelo ano inteiro, é estudar um pouquinho do chamado processo de conhecimento pelo rito comum. Ou seja, a gente vai estudar o mais essencial dos ritos procedimentais do processo civil brasileiro. Aquele que servirá não só como regra fundamental para o processamento do próprio processo comum, mas também como regra subsidiária para todos os outros ritos que existirão, porventura, catalogados no nosso sistema processual. Esse capítulo da petição inicial, ele é muito importante, esse primeiro estudo nosso, ele é muito importante, porque logo no começo nós vamos estudar justamente a petição inicial. Mas vamos falar um pouquinho antes de algumas preliminares para a gente relembrar alguns temas importantes. Quando se vai a juízo, portanto, quando se ingressa com alguma petição inicial em juízo, esse ato de ajuizar uma ação, de interpor uma ação, de apresentar uma petição em juízo, chamado ajuizamento de uma ação, pode nos colocar diante de dois tipos de jurisdição. Uma jurisdição menos comum, chamada de jurisdição voluntária, e uma outra jurisdição mais comum, chamada de jurisdição contenciosa. A jurisdição voluntária, basicamente, é aquele tipo de processo que tem, na verdade, por intuito, fazer com que o Estado chancele, homologue, intervenha numa relação sem a qual a sua intersecção não dá validade a este determinado fato, a essa determinada condição. De modo que nesses processos de jurisdição voluntária, o Estado não é um resolvedor de lides, ele não é um resolvedor de problemas, ele não é um aplicador de leis, ele é apenas um fiscal de que aquelas condições legais estão presentes no caso e, portanto, homologa, chancela aquela situação em que não havia nenhum litígio entre as partes. É o que se dá, por exemplo, no inventário judicial, em que não há nenhum tipo de litígio, o que se dá, por exemplo, no divórcio consensual, o que se dá, por exemplo, na produção antecipada de provas. Portanto, são procedimentos, a jurisdição voluntária, em que há ausência de um litígio, de uma lide. Ao contrário, a jurisdição contenciosa, como o próprio nome diz, detém uma litigiosidade. Vocês aprenderam muito essa palavra no segundo ano. A lide é justamente aquele conflito de interesses, em que uma parte postula e a outra resiste no direito material, de modo que essa situação de conflito, de crise entre as relações humanas, deságua no poder judiciário. No âmbito, então, da jurisdição contenciosa, o Estado juiz é chamado justamente para resolver um litígio, para pacificar aquela crise entre as duas pessoas, para aplicar ao caso concreto a norma positiva prevista no direito brasileiro. Portanto, na jurisdição contenciosa nós temos sim uma atuação do Estado juiz propriamente dito, julgando e dando, portanto, a quem tem o direito devido. Na jurisdição voluntária, ou a jurisdição voluntária, ela nos proporciona dois tipos de processos. A jurisdição contenciosa, ela nos viabiliza dois tipos de processo. O chamado processo de conhecimento e o denominado processo de execução, que são, na verdade, os dois livros fundamentais da parte especial do Código de Processo Civil. No processo de conhecimento, o que se estabelece é um diálogo entre as partes, portanto, um litígio dialético entre as partes, um que quer uma coisa, o outro que não deseja que essa coisa lhe seja dada, se desenvolvendo num processo amplo
e que ao final o que se pretende é uma decisão judicial. Portanto, o processo de conhecimento tem por fundamento uma lide e como resultado uma sentença judicial que, transitada em julgado, portanto definitivizada, permitirá que as partes tenham uma solução. E esta solução, ditada por essa sentença ou acórdão judicial, delimitará quem tem ou quem não tem direito para sempre, tornando, portanto, aquela relação resolvida e aquela sentença, portanto, fazendo lei entre as partes. Esse é o processo de conhecimento, então, em que se busca uma decisão judicial. No processo executivo, como o pressuposto dele é a existência de um título que é presumidamente líquido e certo, o autor da ação, como tem esta presunção de que o direito lhe pertence, ele não buscará uma decisão judicial que lhe reconheça o direito, porque a lei já lhe reconheceu o direito na medida em que ele é portador de um título presumidamente líquido, certo e exigível. Ele não precisa, então, obter uma decisão judicial que lhe dê a condição de credor, porque o título já lhe dá a condição de credor. O que o processo litigioso, contencioso, executivo faz é dar ao autor, ao credor, ao exequente, os meios processuais de ser pago. Portanto, de ter aquela obrigação da qual ele é credor absolutamente satisfeita. Ou com a ajuda do devedor, porque cumpre espontaneamente quando chamado a juízo, ou compulsoriamente com a atuação da força estatal, penhorando os bens do devedor, arrestando os bens do devedor, alienando, leiloando os bens do devedor, bloqueando as contas do devedor. Portanto, vejam que no processo de conhecimento, o que se busca é um diálogo, na verdade uma dialética, um confronto entre duas pretensões, e o Poder Judiciário resolvendo por uma decisão judicial aplicando ao caso concreto o direito positivo. No processo executivo, o que se tem são atos de execução, ou seja, o Estado disponibiliza para o autor uma série de atos que podem invadir o patrimônio do devedor e entregar a satisfação ao credor, sem que haja, portanto, necessidade de obtenção de uma sentença, de uma decisão judicial, porque o pressuposto é que o autor da ação é de fato o credor legitimamente colocado nessa condição pela lei. O que nós vamos estudar nesse terceiro ano, pessoal? Nós vamos estudar justamente esse processo de conhecimento. Ou seja, um procedimento, um processo que correrá pela jurisdição contenciosa, em que se busca uma sentença que ao final reconheça ou afaste definitivamente um certo direito, uma certa pretensão. E esse tipo de processo, ele corre fundamentalmente por um rito, um procedimento chamado procedimento comum. O terceiro ano, portanto, vai ser o ano onde nós vamos estudar este procedimento comum do processo de conhecimento. Vamos estudar desde a petição inicial até os recursos cabíveis nesse tipo de processo de conhecimento. Eu falei para vocês que o procedimento comum, então, é o procedimento base, o procedimento que servirá para esse tipo de processo de conhecimento, mas subsidiariamente para todos os outros ritos procedimentais que existam. Além do procedimento comum, há no Código e em leis esparsas alguns processos de conhecimento, portanto processos que vão em busca de uma sentença, mas que correm por ritos especiais. Por exemplo, a ação de exigir contas é uma ação de rito especial, a consignação em pagamento é uma ação de rito especial, a ação de uso capião é uma ação de rito especial, a ação de mandado de segurança é uma ação de rito especial. Portanto, o processo contencioso de conhecimento pode se dar, se processar por um rito comum, que é o fundamental, que nós vamos estudar no terceiro ano, e ritos especiais que nós aprenderemos à medida que o tempo passar. Esse processo judicial sempre, como eu falei antes para vocês, se inicia a partir da apresentação em juízo de uma petição inicial. Vocês viram no segundo ano que o processo judicial se estabelece, se instaura, a partir do artigo 312, com a apresentação
lá no cartório distribuidor do fórum de uma petição inicial. É esse ato de apresentação da petição inicial que marca o ajuizamento, a instauração de um processo judicial. Lembrem, nós não estamos ainda com uma relação processual completa, na medida em que há ainda a não citação do réu, mas o processo judicial já se instaura com a apresentação dessa petição inicial. A petição inicial, portanto, lá no artigo 319, é o ato fundamental que permite que o processo se instaure. O artigo 319 deixa claro que essa petição inicial possui uma série de requisitos essenciais, o que significa dizer que são requisitos da essência do ato, de modo que sem o preenchimento desses requisitos que o artigo 319 enumera, a petição inicial não preenchendo esses requisitos, não tem condição de se viabilizar como petição inicial. Ou seja, para que a gente tenha um processo judicial que atinja os seus frutos, que chegue a uma decisão de mérito eficaz e válida, a gente tem que dar início a um processo com a petição inicial válida e que preencha os requisitos legais. O que nós vamos fazer, portanto, a partir da próxima aula, é justamente estudar esses requisitos essenciais da petição inicial um a um. Lembrando que, no direito brasileiro, salvo raríssimas hipóteses, como por exemplo no juizado especial nas ações abaixo de 20 salários, a capacidade postulatória, lembram um dos pressupostos processuais? A capacidade postulatória, que é aquela que permite que alguém postule em juízo em nome de outro, pertence aos advogados, públicos e privados, e eventualmente até aos promotores. E, portanto, esta petição inicial deve ser apresentada por alguém que comprovadamente detenha essa capacidade postulatória na condição de advogado. E mais, que se falar em nome de outrem, portanto, se não advogar em causa própria, ele precisa apresentar também um documento essencial, que é o chamado instrumento de mandato ou a procuração, que então lhe outorga o direito de falar em nome desta outra pessoa. São esses requisitos desse documento fundamental no processo civil que será o objeto do nosso assunto da aula que vem. Tá bom, gente? Então, vamos pegar firme então. A partir daqui, o bicho vai pegar. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.